Conversar no Jornal de Integração com o vereador Haroldo Fonseca Mota, presidente da Câmara Municipal de Itapajé. Em declarações na sessão desta última quarta-feira, na Câmara, o presidente tocou no caso da criança, o Benjamin, de apenas 5 anos, que faleceu aqui no hospital de Itapajé. Presidente, a família contesta em sua fala, isso está inclusive em vídeos, em que o senhor alega que a família já tem em mãos um laudo que atesta veementemente a causa do óbito da criança. Na declaração do pai, eles não têm esse laudo ainda, que é algo que vai sair em apenas 2 meses. A outra situação é de que também a família contesta a sua presença na sala de reanimação, em que o senhor, como parlamentar, como autoridade, no entanto, o acesso a esta mesma sala havia sido negada ao pai e à mãe da criança durante o processo de reanimação do mesmo, sem êxito. O que o senhor tem a falar, então, sobre essas declarações que foram feitas pelo senhor e hoje contestadas pela família? Boa tarde. Boa tarde, Michael. Boa tarde a todos os ouvintes da Atitude. Mais uma vez uma satisfação e a gente agradece em você ter nos procurado para a gente esclarecer essa situação. Primeiro, é uma situação bastante lamentável, a situação que ninguém quer passar por isso. Queria dizer que questão se você vê a filmagem toda, eu jamais chamei, tem até que você não perguntou também, mas disse que eu tinha chamado de mentiroso. Eu disse que eu não usei a palavra dizendo com certeza, se a família dissesse que não estava com óbito... Laudo. Não, laudo não, eu não falei laudo, eu falei óbito. No vídeo o senhor fala laudo, antes, 2 vezes. Não coloque palavras na minha boca. Está no vídeo, presidente. Está no vídeo antes, você vê até o final, o Neutel me corrige e a gente passa da situação de laudo para óbito. A gente já esquece isso porque realmente foi um erro meu quando eu falei a questão do laudo, que o laudo não é no momento. A criança ela foi levada para o SOV, que é Serviço de Verificação de Óbito. Esse SOV é quando não tem a morte esclarecida, se manda para o SOV para que ele possa fazer o que for necessário para descobrir a causa-morte. Quando sabe a causa, manda para o IML. Quando não sabe, manda para o SOV. E só retira a criança do SOV com o óbito. E quem tem esse acesso é a família. A família, quando retirou a criança para fazer o velório lá do SOV, ela recebeu sim o óbito. E realmente, em algum momento, no início da minha fala, eu falei que seria o laudo. E não é o laudo. Ficou entendido sim, e aí foi dito dessa maneira, mas quem quiser ver o vídeo até o final vai ver que o próprio Neutel, eu agradeço a ele, me corrigiu. Então o senhor reconhece o erro? Com certeza, eu errei quando eu falei laudo. O laudo, todos nós somos sabedores que o laudo vai chegar depois de alguns dias e que no momento é o óbito. No caso foi o óbito. E também, com relação a estar lá, eu estava sim, não só eu, mas todos os professores. Os professores que levaram a criança para lá. Inclusive eu fui lá a pedido da secretária de Educação que me ligou e eu fiz ligações para pessoas conhecidas minhas e cheguei ao telefone do secretário de Segurança. O secretário de Segurança me repassou o telefone do responsável pelo CIOPAE, que é a aeronave, e ele deixou a aeronave abastecida, segundo ele, eu também inclusive tenho esses áudios aqui, tenho dele também, e esperando, e o meu objetivo de estar lá era somente o SAMU chegar e eu fotografar para adiantar, para ver se a gente poderia salvar a criança, era só o SAMU chegar e eu fotografar o pedido do SAMU para o CIOPAE vir pegar a criança. Não precisava nem eles mandar para lá, eu ia fotografar, ele já estava comigo em linha aqui, para quando eu fotografasse, eu mandava para ele e ele já mandava a aeronave vir pegar a criança. Infelizmente eu tive que ligar para ele, agradecendo e dizendo que não era possível porque a criança tinha vindo a óbito. Foi isso que aconteceu, eu estava tentando ajudar, a gente tem alguns conhecimentos e a gente conversou com o secretário, conversou com o coronel que é o responsável lá. Infelizmente, inclusive ele lamentou bastante, porque eles fizeram todo também o que poderia ser feito só estava dependendo do SAMU fazer a solicitação, porque é assim o trâmite, para que fosse feito. Mas eu, de maneira alguma, estava tentando socorrer sim, e estava lá sim, e nós temos acesso às câmeras. Eu estava lá, não dentro do quarto de reanimação, mas estava bem na porta lá, juntamente com todos os professores. E quando a criança veio a óbito, chamaram os pais, a família, lá para a assistência social, e chamaram todos os professores e eu, que estava junto com elas, com os professores, lá para a direção e nos repassaram a situação. Aí quando nos repassaram a situação, eu liguei para o responsável pelo CIOPAE e disse que não era mais necessário, agradeci e disse que não era mais necessário. É lamentável tudo isso que aconteceu. A gente, inclusive, se solidariza sim com a criança, a gente jamais iria dar uma declaração
principalmente no momento, em qualquer momento, porque não iria faltar com a verdade, que as pessoas tentando não sei o que se aproveitam dessa situação e acontecem essas coisas, mas eu realmente, se disse laudo, não era laudo, era óbito e o próprio... O senhor não estava então do lado da criança na hora do óbito? Eu estava na porta do lado de fora, eu era o mais próximo da porta e sempre que alguém entrava na sala de reabilitação eu via a criança assim, bem próxima de mim, muito próximo mesmo. Inclusive quando o SAMU chegou aqui, entrou, eu vi a criança, as perninhas da criança em direção à porta, eu vi o pessoal fazendo o trabalho de reanimação e foi muito triste, muito lamentável, mas são coisas que acontecem, a gente tem que se apegar a Deus e espera que a família tenha forças e possa sim, e eu acho que é um direito sim da família e ela possa pleitear os seus direitos e ver o que é que realmente aconteceu, ver o óbito já chegou, ela está de posse do óbito e quando chegar a definição desse laudo, ela possa procurar o Ministério Público, ver o que aconteceu, se tiver algum culpado tem que ser punido, que tiver ao alcance da gente, a gente ajuda. E também lamentar e até pedir desculpas por esse mal entendido. Eu jamais quis afrontar ninguém, que não é meu costume, inclusive as pessoas são inclusive evangélicos, são da nossa igreja, nós temos uma aproximação, jamais nós iríamos fazer isso em detrimento de quem quer que seja, só porque eu realmente estava lá, realmente fui chamado, realmente tentei trazer o senhor Paé para que se levasse o mais rápido possível, né? A gente viu toda a situação, existem câmeras no hospital e foi filmada a chegada da professora com a criança no braço, tem a filmagem, tem filmagem das balas de oxigênio do lado de fora, porque foi dito que não tinha oxigênio e que é uma inverdade essa situação também do oxigênio. Mas a gente lamenta isso, se alguém por acaso achou que a gente denegriu, a gente tem humildade para pedir desculpas e pedir que Jesus abençoe a família, dê força para continuar e só se apegando a Ele, que quem tem filhos dessa idade como eu tenho, a gente tem que realmente se apegar a Jesus para que não possa acontecer coisas dessa natureza. Agradeço ao vereador Haroldo pelos esclarecimentos e por se disponibilizar a participar aqui do Jornal Integração. Sempre, independente de qualquer que seja a polêmica ou o problema, sempre nós estaremos à disposição para falar e dizer a nossa verdade. Repórter Maicon Rios.